E antes de chamar as crianças, eu gostaria de convidar o pastor Rai. Teremos um momento agora muito especial. A apresentação de uma vida ao Senhor. Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aos parentes da nossa querida Alene, aos irmãos, irmãs, familiares, e quero também dar boas-vindas àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Agora vamos a um momento muito especial, que é a apresentação do Cillian. Então eu gostaria de convidar agora que a nossa querida irmã Alene, juntamente com o William, juntamente com todos os seus familiares, viessem aqui, por gentileza. Zé. Por gentileza, glória a Deus. Põe aqui do lado. Glória a Deus. Podem vir, tenha bondade. Glória a Deus. Isso, podem ficar aqui, né, atrás do casal. Glória a Deus. Chegou o dia. Demorou, mas chegou. Né, William? Né, Cília? Eles, nas vezes em que tínhamos marcado, ele ficou doentinho, então não fizemos, né, a apresentação. Então, mais uma vez, é uma alegria ter aqui cada parente, né, irmão, familiar, né, nosso querido irmão Gerson, nossa irmã Joana. Bom, quem não conhece a Lene é a irmã da Ilane. Aí, né? E é uma alegria, irmãos, poder participar desse momento de apresentação. Bom, nós não fazemos batismo de crianças. Algumas igrejas protestantes fazem, né? Por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja luterana. Pouquíssimas igrejas fazem o batismo de crianças. No entanto, a própria igreja presbiteriana, depois que ela faz o batismo, quando ele fica ali na adolescência, eles fazem aquilo que chamamos de profissão de fé. O que seria isso? Seria uma confirmação de que, e aí? Um dia você foi, né, consagrado, apresentado, batizado, nesse caso na igreja presbiteriana, mas, e aí? Você quer seguir Jesus mesmo? Porque de repente a criança cresce e diz, não, eu quero ir para a galera, né? Eu quero fazer outras coisas da minha vida. E agora, como adolescente ou jovem, ele faz uma profissão de fé. Então, nós respeitamos, né, como batistas, inclusive, o nome que recebemos era por isso, porque houve na Europa um movimento muito forte questionando isso, dizendo, não, nós queremos batizar depois de adultos, ou pelo menos depois de conscientes. E por isso que recebemos esse nome, né, batistas, porque batizamos depois de adulto. Então, assim, e aí, pastor, então, agora não é o batismo da criança, tal? Não. É o ato de consagração, porque vocês vão se lembrar que Jesus, quando ele tinha 8 dias, ele foi consagrado no templo. Ele foi apresentado, e entre os judeus tinha essa prática. Então, William e Alene, né? Vocês vão ensinar o Cillian no temor do Senhor? Amém. É isso aí. Que Deus ajude vocês nessa jornada, né? Esse momento é um momento de fé, meus irmãos, em que o nosso irmão William e Alene, juntamente com toda a família, juntamente com a igreja, em testemunho da igreja, dizemos a Deus, Senhor, recebe o Cillian de volta. O Cillian veio de Deus e o Cillian volta para Deus. Como assim, pastor? Volta para Deus. É que na realidade vocês estão dizendo, Senhor, aqui está o Cillian. Ele foi um presente para a nossa vida, mas agora nós dedicamos ele ao Senhor e faremos o possível para instruí-lo. E aqui,
peguem firme, né? Conduzindo o Cilian na Bíblia, na oração, na igreja, porque, irmãos, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E quando o Cilian quando ele crescer, aí ele quiser dar uma voltinha nesse mundo perdido, vocês vão mostrar essa filmagem para ele e as fotos, falando: ô, Fiote, você é de Jesus, viu? Cuidado, viu? Você está querendo conhecer esse mundão aí? Se prepara, porque você não é dele. Amém, meus irmãos? E assim, irmãos, a gente vai vivendo um cristianismo sem obrigação, sem cobranças humanas, sem barganha, né? E eu gosto muito, ontem eu dizia até para um rapaz, eu dizia isso: irmãos, eu sou daquele tipo de pastor em que deixa a pessoa tomar uma decisão do coração e da mente, com muita convicção. Eu não faço barganha, eu odeio barganha, porque servir a Deus tem que ser algo consciente, mas de todo o coração. E eu até disse para ele, eu sou daquele que digo muitas vezes para pessoas: tem certeza mesmo que você quer seguir? Ele: eu tenho. Aí eu gosto de questionar: tem mesmo? Porque se uma pessoa, irmãos, tomar a decisão de seguir a Jesus, você pode mandá-la para fora da igreja. Ela fala: eu não largo Jesus, eu não abandono Jesus. E eu amo pessoas assim, convictas em seguir a Jesus. Amém, meus irmãos? E que o Cilian seja mais um desse ao lado de todos nós. Amém? Eu quero seguir Jesus. E eu quero seguir a palavra de Deus. E eu quero estar no meio do povo de Deus. E eu quero ler apenas um texto rapidamente, para a gente orar consagrando, que ele já está bem agitado aqui, né? Quer andar. Ai, ai. É o texto de Lucas, que fala sobre quando Jesus foi consagrado como criança. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 21. Olha só que lindo. Podem colocar para nós, por gentileza, no telão. Olha só. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E aí o texto segue. Então aqui Jesus, no 8º dia, foi consagrado. E naqueles dias, ainda era o período da lei, era feito um sacrifício. E as famílias pobres poderiam, ao invés de sacrificarem um cordeiro, um animal de grande porte, poderia caçar um simples pombinhos ou rolinhas e fazer ali o sacrifício. Nós estamos na nova aliança, não faremos sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por nós na cruz, Jesus Cristo realizou. Mas o ato de consagrar, a gente pode fazê-lo. E é isso que a gente vai fazer agora. Amém? Concorda, papai? Concorda, mamãe? Parentes, concordam? São testemunhas desse fato? Joia? Concorda? É isso aí. Então, vamos orar agora, meus irmãos. Cilian, vem com o pastor, vem um pouquinho. Isso, vem pegar o microfone junto comigo. Eu convido a igreja agora a ficar de pé. Eu convido os pais a virem mais próximos, estenderem as mãos. E agora, vamos orar consagrando o Cilian a Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos, amados. Querido Deus, amado e soberano Pai, consagramos agora o Cilian ao Senhor. Como, ó Deus, é o desejo do coração do seu pai, William, e da Alene já há tanto tempo, e nós te agradecemos porque chegou o momento oportuno. E hoje nós consagramos esse bebê e pedimos a Ti, recebe-o nos Teus braços. Que ele seja um instrumento do Teu amor na terra e que a sua família, papai,
os seus pais e todos os demais parentes e familiares possam cumprir esse papel de instruí-lo no teu caminho, na tua palavra e juntos na tua igreja, para que ele cresça como um grande homem de Deus na terra. Eu, como ministro do teu evangelho, o consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e o apresento ao Senhor. Recebe o Cilium, papai, recebe-o, assim como um dia José e Maria consagraram Jesus na casa de Deus, nós consagramos, eu consagro o Cilium ao Senhor na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está consagrado. Aí. Ai. Amém. Glória a Deus. Venham, vamos tirar uma foto? Isso. Vamos tentar enquadrar todo mundo. Pode vir os demais? Vamos tentar enquadrar, né? Joia. Os mais altos. E aqui, ó, vamos registrar esse momento. Olha lá, Cílio, olha lá. Olha o tio ali, ó. Aí. Agora, papai e mamãe, segura ele. E aqui o pastor do lado. Isso. Aí, deixa para a mãe, né? Tá pesado esse touro, né? Obrigado, Zé. Obrigado, irmãos. Parabéns. Aí. Obrigado. E obrigado. Deixa eu cumprimentar todos vocês.